chamar agora também para a nossa mesa de abertura a Flávia Martins. A Flávia Martins, ela é fisioterapeuta e advogada com especialização em gestão pública e direito administrativo e possui ampla experiência no setor público, tendo atuado em diferentes ministérios, incluindo no Ministério da Saúde. E atualmente ela é gerente de relações governamentais na empresa Roche, que nos apoia hoje para a organização, né, para podermos organizar este evento. Muito obrigado pela presença, Flávia. Por gentileza, o microfone é seu. Obrigada, Mark. Boa tarde a todos. Eu sou a Flávia. É sempre uma alegria estar com vocês aqui, um debate tão importante, né, para a gente. Primeiro, quero agradecer, na pessoa do Mark, toda a equipe envolvida na organização desse evento, para que hoje fosse possível nos reunirmos para falarmos termos, né, esse diálogo tão importante. Então, eu parto de uma reflexão que eu acho que é incômoda para todos, né? Há mais de um ano, celebramos aí a criação da Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer, que para todos foi uma conquista histórica, sem dúvida, mas passado esse tempo, a pergunta que sempre fica é: avançamos? Conseguimos, de fato, transformar essa política em impacto real na vida das pessoas? A verdade é que, apesar de todas as ações mobilizadoras, os fóruns que realizamos, as recomendações técnicas, estudos publicados, seguimos inquietos. Seguimos inconformados, né? Porque o câncer de mama ele continua sendo a principal causa de morte de câncer entre mulheres no Brasil. E quando falamos disso, não estamos falando só de números, estamos falando de mulheres, milhões de mulheres. Mulheres que muitas vezes são o centro da dinâmica familiar. Sabemos que hoje no Brasil, mais da metade dos lares são chefiados por mulheres, e muitas vezes por mães solos. Né? Isso já mostra aí uma pesquisa bem importante do IBGE. E quando uma mulher adoece, ela não vai adoecer sozinha. É toda a estrutura dela, que está ao redor dela, que vai adoecer. Filhos, vínculos, sustento, afeto. Né? O corpo da mulher não é atingido sozinho, né? Ele desorganiza toda uma família. E, consequentemente, quando há uma falha para garantir o acesso ao cuidado adequado, a gente não falha apenas com esta mulher, mas compromete todo um futuro de uma geração inteira e do desenvolvimento do nosso país. E como se não bastasse, o impacto ele ainda é desigual. A mortalidade por câncer hoje, do câncer de mama no Brasil, é 3 vezes maior em mulheres negras. E isso tudo é resultado do atraso no diagnóstico, acesso limitado à tecnologia, barreiras estruturais no SUS. Os determinantes sociais de saúde matam, em silêncio, todos os dias. A boa notícia é que o Brasil já conta com tecnologias capazes de ampliar as chances de cura e controle do câncer de mama. Temos conhecimento técnico, especialistas qualificados, redes atuantes, mas, infelizmente, essas tecnologias não estão disponíveis para todos os pacientes. E aí, a pergunta que fica é: quais os diálogos que ainda não fomos capazes de estabelecer? O que está travando o acesso? O que falta para que a jornada do cuidado ela seja ágil, equitativa, mais humana? E aí, cada pessoa que compõe esse ecossistema de saúde precisa assumir seu papel. O poder público, a indústria, os profissionais de saúde, gestores, reguladores, todos. E é por isso que a mobilização da sociedade civil é tão estratégica. É por isso que a gente precisa, cada vez mais, transformar a dor em voz e a voz em ação. E aqui eu deixo um convite especial para vocês assistirem, compartilharem uma websérie denominada Tempo é Cura, que ela está disponível no canal da UOL, uma produção que revela com sensibilidade e força o impacto do atraso no diagnóstico e tratamento do câncer de mama e as mulheres que estão por trás dos números, né? E essa websérie é feita pelas vozes de especialistas.
bem interessante. Deixo aqui um convite para vocês. Então é isso, eu espero que esse nosso encontro aqui hoje marque não somente um debate de uma discussão técnica, mas um compromisso real com a vida das mulheres brasileiras. Nós aqui estamos desejando que a política pública ela não fique apenas no papel, que ela vá de fato a quem precisa, e isso depende de cada um de nós. Muito obrigada. Ótimo, muito obrigado, Flávia. Não poderíamos concordar mais, né? E você, com as suas palavras aí de preocupação, né, me obriga a trazer um pouco do que eu fui pesquisar a respeito, né? Porque a minha sensação, quando nós começamos a ser provocados e falar de câncer de mama, a minha sensação é, poxa, por que será que querem falar de câncer de mama se me parece que é um câncer que é tão conhecido, né? Que a gente já viu tantas campanhas, tantas propagandas, né? Que a gente imaginava que já estava tão bem, resolvido, né? E de repente a gente percebe, como você compartilhou muito bem, que ainda existem desafios enormes para que a gente possa avançar, né? E o meu susto, né, sinceramente, como alguém que viveu a infância e adolescência, vendo as campanhas televisivas com todas as artistas, né, as principais artistas vestindo a camisa pelo câncer de mama, né? Então imaginei que a partir daquele momento, né, que o progresso seria imenso e que hoje em dia a gente não estaria enfrentando, né, aí um desafio tão grande. E muito pelo contrário, né? Descobri que naquela época, que era até descobri que a campanha, né? O auge da campanha foi em 1995, né? E então fui ver que os números, né? De mortes por câncer de mama em 1990 eram de 8 mil mortes por ano e que hoje em dia são de 20, hoje em dia já atrasado, né? Esse número é de 2021, mais de 23 mil, quase 24 mil mortes por ano. Então, praticamente triplicaram as mortes por câncer de mama daquela época que, né, se fazia uma campanha imensa e de que eu achava que iam reduzir, na realidade, né, as mortes por câncer de mama. Né, infelizmente não é o que os números mostram, né? Os números mostram um aumento, né, quase que triplicando, quase 300% do que era naquela ocasião. Bom, então ainda bem que estamos aqui, né? Que a gente está dedicado a discutir e de se engajar nesse movimento para melhorar esse cenário.